Olá a todos, mais uma vez na nossa série A Essência dos Ensinamentos do Cristo. Agora nós vamos falar sobre a explicação da parábola do joio. Jesus dá uma explicação sobre a parábola do joio nessa época dos profetas, dos apóstolos, ou seja, na época em que ele estava aqui. Naquela época, naquele local, a cultura era totalmente diferente. Portanto, Jesus tinha que usar um meio de expressão compatível com aquele local e com aquela época. Jesus fala aqui da questão da evolução ou da elevação espiritual, como falamos na parábola do joio. Só que Jesus dá uma explicação no sentido de transição planetária, ou apocalipse, né? Como chamam os cristãos mais arcaicos, né? Apocalipse, transição planetária, como chamam os espíritas, ou seja, modificação do planeta e da sociedade em si. Jesus aqui ele não se apega somente à questão do ego humano, mas quando ele explica, ele fala num geral. Então vamos ler para podermos entender. Jesus explica dizendo assim: os apóstolos pediram explicação sobre a parábola do joio e do campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, é ele, né? Ou os avatares, é o Cristo, né? Já falamos sobre Cristo em outros vídeos. Quem quiser entender sobre o Cristo, volte e veja os vídeos falando sobre o Cristo, né? Então, é o Cristo que semeia a boa semente. O campo é o mundo, né? Aqui existem dois tipos de interpretações cabalísticas. Mundo, no sentido de sociedade, planeta. Mundo, planeta no sentido de sociedade planetária, né? De cultura mundial, né? Ou mundo interior. Entendeu? Qualquer um dos dois, isso vai se encaixar. Então, o campo é o mundo. A semente são os filhos do reino. O que são filhos do reino? Filhos do reino, quando nós falamos sobre reino dos céus, nós explicamos que reino dos céus é estado de elevação espiritual, né? É estado superior mental, entende? Então, os filhos do reino são aquela parte em nós que já está um pouco desperta. Os joios são os filhos do maligno. Filho do maligno, maligno significa mal. Filhos do maligno é a mesma coisa que a parte negativa em nós, né? Por nos deixarmos levar pela questão do ego. O inimigo que semeou é o diabo. Diabo, ou Satanás, significa o opositor. Ou seja, ele está se referindo ao nosso próprio ego, que faz divisão entre nós, na nossa consciência, né? Na briga do que é certo e do que é errado. Isso tanto na questão individual, quanto numa questão coletiva a nível de conscientização populacional. Tá? A ceifa é a consumação do século, ou seja, a ceifa é o período de tempo em que nós, todos, tanto individual como socialmente, evoluiremos, chegaremos a um ponto de elevação espiritual onde existe um momento de transição, tá?
E os ceifeiros são os anjos. São já espíritos ou seres que já estão em estado superior, em dimensões superiores também. Aí ele diz: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Ou seja, do mesmo jeito que acontece que nós devemos fazer a nossa reforma íntima individualmente, lembra que eu falei lá na parábola do joio, que existem duas formas, desculpe, na parábola do joio não, na questão do batismo de fogo, que existem duas formas de nos purificarmos através do fogo. Uma é fazendo a reforma íntima, lutando contra o próprio ego. Isso é dolorido, é como se fosse simbolicamente queimar para purificar. A outra é através de dor física, questão de doença, acidente, cataclismas, etc. Então, Jesus está se referindo que nesse momento de transição planetária acontecerão muitos problemas, sejam esses doenças, cataclismas, problemas sociais que simbolicamente nos queimarão para nos purificar. Claro que só irão se purificar nesse sentido aqueles que estiverem humildes a essa purificação, que passem por isso compreendendo e tirando o aprendizado dos problemas, né? Aí Jesus diz aqui assim, né? Mandará o Filho do Homem, ou seja, ele, os seus anjos, que ajudarão no seu reino todos os escândalos e os que praticaram a iniquidade. Todos os erros e os que praticaram a iniquidade. Iniquidade também são erros, mas erros mais voltados à questão de ludibriar financeiramente, tá? Também a questão de promiscuidade, etc. Então, todos serão ajuntados, ou seja, todos passarão, todos esses que estiverem num nível psicoemocional alto, de negatividade, no nível de energia ou de vibração negativa muito alta, todos esses passarão por sofrimentos para se purificarem. Claro, como eu disse, só vão se purificar aqueles que estiveram aptos mentalmente, estiverem humildes à aceitação e à modificação. Aí Jesus diz que os anjos lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Fornalha acesa significa, fornalha é um local onde queima-se muita coisa, né? Então, significa um grande sofrimento. Como eu disse, seja cataclisma, sejam questões de doença, questão social, de pobrezas, etc. Então os justos resplandecerão como o sol. Os justos são aqueles que, como eu falei, obedecem, são humildes ao ensinamento e conseguem, vamos dizer assim, do limão, espremer o limão e fazer o suco, né? Conseguem tirar aprendizado do sofrimento, não se rebelando, entende? Aí diz que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, tudo isso, né, acontece sempre. Mas aqui Jesus se referiu mais especificamente a um período de transição do planeta, tá? A um período de questão onde essas coisas vão acontecer e muito de repente, né? De repente, em muita quantidade, como já estamos vendo agora acontecer. Então, esse é um ensinamento que não nos prende à religião, né? Primeiramente. É um ensinamento libertador que mostra que nós
somos os responsáveis pela nossa elevação espiritual, pela nossa purificação, pela nossa salvação, seja lá como vocês queiram chamar. Você mesmo é o responsável, desde que você se equilibre no seu psicoemocional e espiritual, né? Nós temos que nos conhecer. Eu tenho uma tendência negativa a roubo, então eu devo evitar. Existem livros ensinando que o roubo é errado, né? Estou falando do roubo, mas posso ampliar para a questão de agressão e de coisas erradas que vemos. Suborno, tortura, essas coisas, preconceitos. Então, eu devo evitar. Eu tenho essa tendência, então eu sei que essa tendência é negativa. Eu tenho que trabalhar isso dentro de mim, lutar contra isso para me purificar. Eu tenho uma tendência à sexualidade exacerbada? Também. Tenho que lutar para equilibrar, para me purificar. Tenho uma tendência à vaidade exacerbada? Eu gosto de ostentar, eu gosto de humilhar, eu gosto de ter poder e me sentir superior. Isso tudo é negativo, é voltado ao maligno, ao ego, né? Como Jesus diz aqui. Precisamos nos desapegar, desatar do ego, sair da materialidade para nos espiritualizarmos. Isso se abre a um leque de diversas coisas. Devemos nos estudar, né? E isso, logicamente, nos mostra que Jesus não ensinou religião, nenhum rótulo, mas sim como você trabalhar interiormente. Você é uma pessoa grosseira, então tem que se modificar. Você é uma pessoa fofoqueira, gosta de apontar os erros dos outros, tem que se modificar. Existem várias questões, né, que nós devemos estudar, várias questões que não vamos achar que espiritualmente é erro, mas é erro. Até a questão do pensamento, porque a modificação ela não é somente exterior. Ah, não, eu não vou fazer, mas por dentro eu sinto. Não. Claro que por um período você ainda vai continuar sentindo. Mas você tem que trabalhar isso até o momento que você não sinta mais. Jesus diz que se nós olharmos uma mulher e em nosso coração a cobiçarmos, já estamos em pecado, ou seja, já estamos errando, né? Isso significa que a nossa mente, o nosso coração, já nos coloca em risco, nesse sentido de elevação espiritual. Entende? Então, não adianta eu não dar em cima de uma mulher, por exemplo, né? Mas eu olhar e ficar com desejo na minha mente. Não adianta, eu tenho que me purificar interiormente. Isso é um trabalho que não é de hoje para amanhã. Não adianta eu pregar ou falar certas coisas, né, e fumar, seja cigarro careta, ou seja vício, porque eu não estou me amando. Então eu já estou incorrendo em erro. Então são diversas coisas que muitas vezes entramos numa ilusão, né? E acabamos acreditando que o errado já está certo. Devemos botar a cabeça, acalmar a mente, né? Botar a cabeça em equilíbrio, acalmar a mente e repensarmos na nossa vida. Espero que tudo isso tenha servido para meus irmãos, né? Não sou perfeito, não estou me fazendo de perfeito. Isso é para que possamos todos juntos nos avaliarmos. Eu me avalio, vocês, cada um se avalia. Entende? Não estou apontando para ninguém, defeito de ninguém, nem cobrando perfeição. O próprio Jesus não cobrou perfeição. Jesus chegou para a mulher adúltera e falou assim: mulher,
alguém te condena? Ela disse, não, Senhor. Ele disse, nem eu. Vai e não peques mais. Ou seja, ele deu liberdade dela. Ele só avisou para ela não pecar. Mas ele deu liberdade. Se ela pecar lá na frente, ela vai colher do que ela fez. Então, Jesus não cobrou perfeição imediata. Assim, também não devemos cobrar nem de nós mesmos, nem um do outro. Entende? Então, muita paz a todos.